Boa noite, queridos e amados irmãos. Paz, tudo bem? Graça e paz. Vocês estão vendo muitas cadeiras vazias. Talvez vocês estão perguntando: nossa, o que está acontecendo hoje? Não, hoje é um domingo maravilhoso. Nós já oramos nessa manhã que seria um domingo abençoado, e tem sido e vai ser até o final. Nós estamos com mais ou menos 50 irmãos que estão lá em Guaraçaí. Eles vieram para cá, amém? Eles chegaram aqui, pegaram seus carros, encheram seus carros e saíram daqui, eu acho que cerca de 10 carros cheios. A Kombi também está lá, e eles saíram daqui para reforçar. Nessa noite nós estamos inaugurando o prédio da nova igreja lá em Guaraçaí. Então nós estamos fazendo isso no domingo à noite, porque lá é cultural, lá o pessoal no sábado ninguém sai de casa, mas no domingo, então hoje à noite, na rua, uma das ruas principais, então está tendo uma festa lá. Pastor Giovanni preparou uma festa, e Pastor Giovanni está com um grupo mais ou menos de 24 a 30 pessoas já lá, e a gente precisa compartilhar algumas coisas com vocês nessa noite, até porque vocês são os nossos intercessores e são aqueles que intercedem. Irmãos, todas as vezes que o reino de Deus começa a movimentar, houve um dia que nós estávamos aqui, e foi um dia assim especial para a gente. Tinha um maquinário limpando ali, tinha um caminhão recolhendo umas coisas, tinha um pessoal fazendo mutirão, tinha as irmãs limpando o templo, ou seja, em todos os lugares da igreja que a gente olhava, tinha alguém trabalhando e fazendo alguma coisa. Então eu disse, eu acho que foi até o irmão Valdeci, talvez ele se recorda disso, mas eu disse para alguns irmãos assim, eu falei: quando o reino de Deus se movimenta na terra, quando o reino de Deus se movimenta na terra, o reino espiritual também se movimenta. Espera aí que eu vou dizer. O reino espiritual também se movimenta. Então preste atenção. Quando a igreja começa a orar, quando Deus começa a agir, quando sinais, milagres começam a acontecer na igreja, quando há um mover de Deus na nossa vida, quando nós nos voltamos para o Senhor e abrimos o nosso coração para Ele, desejamos a pessoa dEle, quando nós começamos a orar, buscar Deus, e quando a gente sai de um culto de domingo à noite passado, como vocês saíram, e eu saí daqui, não deu vontade de ir embora, eu fui pegar o ônibus lá em Lavínia, perdi o ônibus aqui, e o irmão Quaresma saiu, fui pegar o ônibus lá em Lavínia, cheguei na frente do ônibus e embarquei. Mas estava tão gostoso o culto, e eu tenho certeza o seguinte, que eu só peguei um pouquinho daquilo que foi o culto, e eu sei porque durante a semana toda os faces, os comentários, é que o culto foi abençoado, queridinho? Tá bom? Aí você chama a minha atenção, tá ok? Aí, olha o que aconteceu, o culto foi abençoado, foi muito maravilhoso. E o que acontece? Todas as vezes que nós começamos a nos mover em direção ao propósito de Deus, o reino espiritual se movimenta. Que reino espiritual é esse, pastor? O reino espiritual, eu vou dizer, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes dominadores deste mundo tenebroso. Ou seja, o que acontece? O reino espiritual começa a se movimentar. E olha, preste atenção, se o que eu vou dizer aqui não é verdade, preste atenção. Quantas batalhas nós estamos tendo? Quantas lutas? Quantas enfermidades começam a acontecer no nosso meio? Nós estamos com a Josi internada, a Paula internada, o irmão Cláudio saiu hoje aqui, e eu vou orar por isso, orei por ele dentro do carro. A irmã Ivone está enferma em casa, ele estava com febre, veio para cá, e
e começam a acontecer algumas coisas. Pastor, isso é pecado? Não, não é pecado. Essas pessoas estão em pecado? Não, não é que elas estejam em pecado. São lutas que nós enfrentamos. Agora eu quero dizer algo muito importante, que você vai entender. Quando o reino espiritual começa a se levantar, a igreja precisa se levantar para orar e interceder. Porque há uma única coisa que para e imobiliza este reino da potestade que vem sobre a igreja. Só há uma coisa, irmãos: o poder da oração. Diga para o irmão que está do seu lado: o poder da oração. Diga para o seu irmão: diga para ele, tudo que você ligar aqui, será ligado lá no céu. Tudo que você desligar aqui, será desligado lá no céu. Então eu quero ensinar para os irmãos nessa noite o que é ligar e o que é desligar. O que é ligar? É quando eu digo: Deus, eu vou ligar aquilo que é de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. E eu começo, olha, presta atenção, não disperse. As crianças podem sair, isso, as crianças, tá ok. Eu ia orar por elas, mas as crianças podem então sair. Eu queria que as mães ouvissem isso antes de sair, mas algumas já começaram a se movimentar. Ok. Não se dispersem, porque o que eu vou falar é muito importante. Então, quando nós começamos a orar, e eu quero desafiá-los aqui, nesse mês de junho, nós já começamos o mês de junho. Você vai pegar o seu celular, e nós já fizemos esse desafio aqui, e colocá-lo para despertar 11h59. 11h59, seu celular vai despertar, e você vai orar por sua família, você vai orar por sua casa, você vai orar por sua igreja, e você vai orar por nossa cidade. Deus quer fazer algo muito grande nessa cidade. Ele quer justiça aqui. Ele quer que seja uma cidade aonde nós possamos morar em paz, longe de drogas, longe de todos os ataques do inimigo. E Deus quer que você, e a Bíblia diz assim: quando vocês orarem por paz, a cidade terá paz. E quando a Bíblia diz que ela chama a nossa atenção para a gente orar pela paz de Jerusalém. A nossa Jerusalém é aqui. Nós precisamos orar por ela. Então coloque o seu relógio 11h59. Quando ele despertar, você ore 2 minutos. Não precisa orar mais que isso. Senhor, abençoa a minha casa, minha esposa, meu esposo, meus filhos. Abençoa, Senhor, os planos que o Senhor tem na minha vida. Abençoa, Senhor, a igreja da qual faço parte, que haja um mover sobrenatural do Senhor ali, que eu seja parte dos teus propósitos ali. Senhor, abençoa a nossa cidade. Nós não aceitamos nenhuma obra do inimigo sobre a nossa cidade. E comece a buscar de Deus algo para a sua casa, sua família, sua igreja, a nossa igreja e a nossa cidade. E você ore das 11h59 a 12h01. Quando você orar, estou no serviço, pastor, entra no banheiro. Não deu, está atendendo alguém? Espera um pouquinho, ora 5 minutos depois, não deixe de orar. Eu tenho feito isso todos esses dias, desde o dia da última vigília que nós fizemos lá no Jardim São Lourenço. Então vamos orar por nossas famílias. Há um movimento na nossa nação chamada 100 dias de oração pela família. Nós não estamos nesse movimento, porque nós vamos fazer esse movimento no segundo semestre, onde nós iremos fazer uma campanha de 100 dias de oração pela família. E esse projeto pede que você ore meio-dia. Então nós já estamos orando, estamos declarando diante do Senhor algumas coisas importantes. As batalhas que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar. Eu queria só dizer uma coisa para você. Diga para a pessoa que está do seu lado: fique tranquilo, relaxe, porque Deus está no controle. Então você precisa chamá-lo para estar no controle da sua vida, da sua casa.
Se Ele está no controle, não tema. Fique em paz. Às vezes a gente fica tão, nossa, o que o inimigo está fazendo? Não, fique em paz. O Senhor está no controle de todas as coisas, tá? E eu queria dizer para você, porque é o seguinte, eu orei pelo irmão Cláudio, que ele teve que sair. Ele chegou aqui, eu toquei nele, ele estava enfermo realmente, e ele veio para ver se conseguia cultuar o Senhor. A esposa ficou em casa enferma. Ricardo me ligou agora há pouco, a Paula com dores fortíssimas, eu não sei se são cólicas, o que é. A Josi, o líquido amniótico dela começou a baixar, então ela está sendo hidratada lá no hospital, né? Ela está grávida. Então são motivos de orarmos, para a gente estarmos aqui colocando diante do Senhor. Lembre de orar por esses pedidos quando nós estamos durante essa semana. Nós estamos nos aproximando do dia 29 de junho. No dia 29 de junho nós vamos ter uma grande carreata na cidade, com trio elétrico, os pastores em cima, e aquela carreata, prepare o seu carro, né, quiser enfeitar seu carro, a moto, bicicleta, nós vamos sair pelas ruas da cidade, orando, intercedendo, e vamos terminar com um grande culto na praça principal, aqui na rua principal, aonde vamos colocar todas as cadeiras das igrejas e vamos ter um culto finalizando lá. Ore, porque, e é outro motivo da sua oração, Deus tem me usado, e eu estou compartilhando isso com os irmãos, e não somente eu, mas Deus tem usado o pastor Paulo, Deus tem usado o pastor Rogério, o pastor Ronaldo, Deus tem nos usado para a gente movimentar aqui um conselho de pastores na nossa cidade. E amanhã nós teremos uma reunião na Igreja Comunidade à noite para a formação do Conselho de Pastores do município de Mirandópolis. Então isso é muito importante legalmente, juridicamente, para que a gente possa ter uma representatividade das igrejas evangélicas em nosso município, diante de todas as instituições que nós temos aqui. Então nós pedimos aos irmãos que estejam orando. Agora, irmãos, esses pastores que eu tenho falado têm enfrentado as mesmas lutas que nós temos enfrentado aqui, porque nós estamos nos mobilizando para que haja uma unidade no meio do reino de Deus. Quando os nossos jovens aqui se reúnem, nós estamos reunindo jovens. Houve uma vigília de oração aqui, tinha quase 100 jovens numa vigília de oração aqui de todas as igrejas. Nós tivemos 3 vigílias nos 3 cantos da cidade. Agora vamos ter lá na Praça do Sampaio a 4ª vigília, e Deus tem abençoado essa unidade do povo de Deus. Há uns vídeos que chama Transformações de Comunidade. Nenhuma comunidade pode ser transformada se não for pelo poder da oração e pela unidade do povo de Deus. Aí você fala assim, pastor, nunca vamos ter unidade 100%. Não, a unidade existe quando existe um corpo, pessoas que comungam do mesmo propósito. E nós, pelo menos hoje, nós temos cerca de 5 a 7 igrejas aqui. Estamos todos dentro desse mesmo propósito. Nosso propósito é que nós temos um inimigo em comum. O inimigo nós não somos inimigos uns dos outros, nós somos companheiros de luta, de batalha, e nós guerreamos contra todas as hostes da maldade e do principado e da potestade que atua sobre a cidade. Nossa luta é espiritual. E é por isso que muitas vezes nós enfrentamos lutas e batalhas. Vamos enfrentar? Sim, vamos enfrentá-las. E o que eu digo para os irmãos eu queria só explicar uma coisa para os irmãos. Tem algumas coisas erradas que se ensinam aí, que precisam ser consertadas. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus não está em guerra com o diabo. Deus não está nem aí para o diabo. Pode falar. A única guerra que tem é do diabo contra a gente. Às vezes a gente acha que Deus está em guerra com o diabo. Irmãos, a Bíblia diz que o sopro de Jesus desfará todo o reino de Satanás. Vocês estão entendendo isso?
o sopro da boca do Senhor Jesus, no livro de Apocalipse, diz que Ele soprará com a sua boca, sairá uma espada afiada e aniquilará. Ou seja, Deus só espera o dia de botar o ponto final na luta que nós temos contra a carne e contra o diabo. A luta, irmãos, não é de Deus e do diabo. Aqueles sermões que você ouve assim: vem aqui e vamos ver a grande luta de Deus contra o diabo, do mal contra o bem. Espera aí, a luta é nossa contra a carne, é nossa contra o inimigo, e é do inimigo para com a criatura de Deus, a criação de Deus. Por quê? Porque Deus fez Lúcifer belo e perfeito. Ele se orgulhou, queria ser igual a Deus, Deus o baniu, e com ele caiu 1/3 dos anjos. Irmão, se é 1/3 dos anjos, ainda sobraram 2/3 de anjos. Olha a supremacia de Deus. Agora, isso são os anjos. Agora, Deus não está lutando com o diabo. Agora, o que eu quero que os irmãos entendam é que quando eu oro a Deus e digo: Deus, essa luta está muito grande, a batalha minha contra a carne está muito grande, a batalha minha contra as situações que estão acontecendo são muito grandes. Senhor, então, Pai, em nome de Jesus, cura, liberta, restaura. E você ora para o Pai olha para você e vê que você está em agonia, então o Pai te atende, te assessora, através do Espírito Santo de Deus, através da ação poderosa do Espírito Santo, através de Jesus Cristo. O Pai faz isso, mas o Pai não está em guerra com o diabo. Irmãos, para Deus exterminar o diabo, eu não sei quanto tempo, mas eu acho que não dá nem para medir em tempo. Não dá nem para Deus dizer assim: acabou, porque já acabou. Agora, você vai perguntar: então por que é que nós estamos nessa luta? Porque o propósito de Deus com a nossa vida ainda não terminou. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos sujeitos à carne, porque fizemos a escolha para o pecado. Essa chave. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos em uma batalha, e é uma batalha nossa, é uma batalha todo dia você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, dizer não ao pecado, dizer sim a Jesus, dizer não às coisas do mundo e dizer sim, eu vou te glorificar. Por quê? O inimigo quer estragar, diga para a pessoa que está do seu lado: o inimigo quer estragar ao que sobrou da criação. Ou seja, quando ele entrou com o pecado, ele começou, o mundo foi afetado, as coisas naturais foram afetadas, você foi afetado, eu fui afetado, ou seja, mas ainda sobrou algo em nós. E o que foi que sobrou em nós? O desejo de vencer a nossa batalha. Então diga: a grande batalha que existe, diga para o irmão que está do seu lado, a grande batalha que existe é entre eu, a carne e o inimigo. Mas a grande verdade é que Deus disse que eu sou mais do que vencedor. Quem acredita nisso, diga amém. A verdade que eu preciso dizer para você é: por que alguns vão dizer assim: pastor, o senhor não perde a esperança? Vocês não sabem quantas batalhas eu já passei e passo todos os dias. O senhor não perde o foco? O senhor não perde a alegria? Não, porque eu já sei do resultado final. O resultado final é que eu e você somos vencedores. E se eu me posicionar diante de Deus e me colocar diante do Senhor e tomar posse daquilo que é meu, que o diabo rouba todo dia, mas eu vou tomar posse.
E eu vou dizer: não, você não vai roubar não, isso aqui é meu, isso aqui ele já conquistou. O texto de Isaías capítulo 53, é só para você ler na sua casa, diz assim que Jesus conquistou a morte quando ele se entregou à morte, mas lá disse que ele já levou sobre o madeiro as nossas enfermidades, as nossas dores, a maldição e o pecado. Se ele levou a morte, a maldição, a enfermidade, a dor e o pecado, o que mais resta para o diabo fazer uso na nossa vida? Nada mais. Porque essas coisas são instrumentos do inimigo sobre a sua vida. Mas se você entender que a maldição, a morte, as dores, as enfermidades e o pecado ele já levou, a Bíblia não diz que ele vai levar, a Bíblia diz que ele já levou. Irmãos, o inimigo, ele toca na vida da gente e ele rouba aquilo que já nos é dado, já foi garantido, já foi garantido. E como foi garantido? Quando Cristo levou sobre o madeiro. Abra sua Bíblia em Salmo 105, versículo 37. Eu quero, rapaz, eu estou em outro texto, mas eu vou pregar o sermão dessa noite. Eu vou pedir, minha esposa está aí? Vou pedir que ela venha orar aqui, por favor. Salmo 105, 37. Eu quero que o Igor possa colocar. Eu quero uma outra versão, Igor. Puxa uma outra versão, se você tiver, por favor. Diz assim, ó, a tradição, o hebraico original, não é essa daí também não, mas existe uma outra palavra, diz assim, ó: então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Diga para o seu irmão: inválido, no hebraico, significa enfermo. Preste atenção que lá no hebraico, na língua original, o Salmo 105, verso 37, diz que todos aqueles que saíram do Egito, não havia entre eles nenhum enfermo. Sabe quantas pessoas são? Sabe quantas pessoas saíram do Egito? 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas saíram do Egito, entre homens, mulheres e crianças. Se eram 600 mil homens, 600 mil homens, mais ou menos 3 milhões de pessoas. Queridos, presta atenção, presta atenção. Quantos nós estamos aqui? Chegamos perto de 200? Vou dizer uma coisa: se nós achamos enfermidade no meio de 200, como é que nós não achamos enfermidade no meio de 3 milhões? A Bíblia diz que quando eles saíram do Egito para o deserto, a Bíblia diz que as sandálias dos seus pés não se gastaram. A Bíblia diz, segundo os cânticos que nós temos, né, do Diante do Trono, na Voz da Verdade também diz sobre isso. Qual que é o outro? Trazendo a arca. Veja só, ali diz que 3 milhões saíram, mas diz assim: não havia entre eles um só enfermo, um só inválido. Como é que pode entre 3 milhões de pessoas não haver uma só enfermidade? A Bíblia diz que todos estavam debaixo da mesma sombra, e todos eram guiados pela mesma nuvem, e todos beberam da mesma rocha, e todos passaram pelo Mar Vermelho. Irmãos, o Mar Vermelho representa na Bíblia para a gente o sangue do Senhor Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Quando aquele povo saiu do Egito e passaram pelo Mar Vermelho, eles estavam
Para nós hoje, é como se eles estivessem tomando um banho e sendo purificados. Quando eles entraram, e eram para eles entrarem direto na terra prometida, e não entraram, a Bíblia diz que não havia um só inválido, não havia um só enfermo. Agora, o que este texto está querendo dizer para mim e para você, é que se eu crer, e eu creio, essa promessa também é para mim e para você. Todos nós estamos debaixo da mesma cobertura espiritual. Todos nós já passamos e fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Todos nós bebemos da mesma fonte, que é Jesus Cristo, amém? Então, queridos, hoje eu quero falar algo para você dentro desse texto. Minha esposa está aí, ela estava resolvendo as coisas ali, ia chamá-la para orar aqui, tá? Não sei se ela desse a tempo ali, que ela está resolvendo a situação ali. Queridos, eu queria pregar um pouquinho sobre isso, porque os irmãos receberam hoje, a palavra hoje é Jesus enviando os 70 discípulos. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 10, e eu quero chamar a sua atenção para esse texto nessa noite. Depois disto, Lucas capítulo 10, por favor, coloque aí. Depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade, lugar aonde ele estava para ir. E ele lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande. Diga para o irmão que está do seu lado: a seara é grande. Diga para o seu irmão: Mirandópolis é grande, mas os trabalhadores são poucos. O texto diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Diga para o irmão: a sua tarefa é se dispor e orar todos os dias, para que haja muitos trabalhadores. Ele disse: ide, ele está dizendo para os 70, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, nós sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela casa. Esse texto que nós temos agora é um texto poderoso. Diga para a pessoa que está do seu lado: esse texto é para você. Você está relacionado na comissão dos 70. Eu queria tirar uma... Minha esposa resolveu lá? Ela está me ouvindo? Vê se ela está me ouvindo aí, por favor. Hã? Ah, tá. Eu queria que você orasse. Ela está fazendo alguma coisinha para as crianças ali. Esse texto, olha a sua Bíblia em Mateus capítulo 10, por favor. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10 vai falar sobre Jesus convocando os discípulos também. Mas olha o que diz, ó. Capítulo 10. Presta atenção.
Verso 5, Mateus 10, 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, olha só, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que você entrar, indagai quem eles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a, e com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outro a vossa posse. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Pedir para Samara orar. Resolvi obedecer, né? Porque vai que o Senhor resolve não abençoar nessa palavra, porque eu não orei. Então oremos. Senhor amado, nosso Deus querido, te adoramos, Pai. Te agradecemos, Senhor, por todas as tuas ricas e bondosas bênçãos. Obrigado porque tu sondas os nossos corações, tu sondas as nossas mentes, porque tua palavra é poderosa. Ela é eficaz, ó Deus, para discernir todos os nossos pensamentos e intenções. Ela é poderosa, nosso Deus, tua palavra para separar em nós espírito e alma, juntas e medulas. Então, nosso Deus, tu que esquadrinhas a nossa mente e a mente do Espírito Santo, pedimos o teu agir, o teu milagre nessa noite. Primeiro dentro de nós, Santo Deus, para que entendamos, para que sejamos capazes, ó Deus, de nos desnudar de toda a maldade, de todo orgulho, de toda soberba, de toda mágoa, de toda dor, de tudo aquilo que pode nos separar da tua palavra e do mergulho nas tuas bênçãos durante essa noite, durante essa palavra que o Senhor vai trazer ao nosso coração. E nosso Deus, pedimos que na tua inacessível sabedoria e riqueza, como diz a tua palavra, quem foi o teu conselheiro, quem deu primeiro a ti, ó Deus, porque não há outro Deus grande, poderoso e cheio de sabedoria, senão o nosso Deus. E que ao clamarmos, ó Pai, a tua palavra nos diz que tu vens sobre nós e nos revela o oculto e o escondido, a fim de que tenhamos mais intimidade, comunhão contigo, a fim de que possamos, ó Deus, transmitir luz e vida sobre aqueles que nos ouvem. Nosso Pai, pedimos que o teu milagre nessa noite seja completo. Senhor, nós lemos a tua palavra, podemos apenas contemplá-la com olhos humanos, com olhos do intelecto, mas não queremos isso, Deus. Queremos o fluir verdadeiro e genuíno do teu Espírito Santo, ó Pai, a fim de que nós entendamos a profundidade do saber e da mente de Cristo, revelada agora, nessa noite, nessa tua palavra lida, Pai. Deus, sabemos apenas que tão pouco sabemos, tão pouco temos recebido, e que tão grandes e profundas são as bênçãos, aquelas coisas que o Senhor tem reservado para aqueles que te amam, para aqueles que te buscam. Nosso Pai, não somos dignos, mas nessa noite queremos, ó Deus, nos aprofundar nessa tua palavra. Deus, abre a mente, que o teu espírito de sabedoria venha agora sobre teu filho e desvende, Senhor, os teus mistérios, o mistério do teu Espírito Santo. Venha sobre cada filho teu que se abre com um coração sincero e verdadeiro. E, ó Deus, dá-nos um mergulho no conhecimento, Senhor, na sabedoria do nosso Deus, para que possamos resplandecer um pouco mais da tua glória. Em nome de Jesus te damos louvor, glória e honra. Dizemos o quanto tu és bem-vindo e bendito entre nós.
Queremos, ó Deus, em todas as coisas te exaltar, ser exaltado em nosso coração, em nossa mente. Revela-nos a tua face, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto é o mesmo, mas os grupos são diferentes. Eu preciso que você entenda o seguinte: às vezes a gente acha que toda a responsabilidade de pregar o evangelho é do pastor, do líder de células e daqueles que têm maior incumbência e desenvoltura na igreja. Mentira. A responsabilidade é de todos nós. A outra coisa que eu quero que vocês entendam nessa noite é que, diga assim para a pessoa que está do seu lado: a mesma autoridade que Jesus deu àqueles discípulos, deu também a você. Pastor, eu tenho autoridade para orar sobre a enfermidade e mandar embora? Sim. Pastor, eu tenho autoridade para orar sobre os espíritos malignos e mandar embora? Sim. Pastor, eu tenho autoridade para repreender todo mal sobre a minha casa e mandar embora? Sim. Pastor, eu quero que o senhor vá lá na minha casa. Não, querido, você tem autoridade sobre a sua casa. Você tem autoridade sobre a sua família. Você tem autoridade sobre o seu corpo. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: você é dono do seu corpo. Nele entra quem você deixa entrar. Você deixa entrar a mágoa porque você quer. Você deixa entrar o ódio porque você quer. Você deixa entrar o ressentimento porque você quer. Mas se você disser eu não quero mais, eu não quero mais. Ou seja, a palavra com autoridade, ela é uma palavra que foi dada a você e a mim. O texto que nós lemos é um texto interessante. Eu queria assim, só trabalhar a questão teológica e parar em alguns pontos nessa noite. Primeiro, eu quero que você entenda que o ide que Jesus deu aos seus discípulos, Ele também deu a você. Ele mandou, olha, depois disso o Senhor designou outros 70, Ele não falou para os discípulos, Ele falou para outros 70, eu quero que você entenda que o grupo que conhecia Jesus, diga para o seu irmão, primeiro era um grupo de 500, depois era um grupo de 120, 70, 12 e 3, agora você vai entender. Jesus tinha 3 discípulos que eram mais próximos dele, Pedro, Tiago e João. Jesus tinha os 12 discípulos que andavam com ele, inclusive Judas. Jesus tinha um grupo de 70 que ele comissionou aqui, que fazia parte da igreja. Esses 70 estava dentro de um grupo de 120, que era a igreja. E o grupo de 120 estava dentro de um grupo de 500. Esses 500 foram os 500 que viram a ressurreição de Jesus. Irmão, se tem uma coisa que pode mudar a vida de um homem, naquela época, e mudar a história de uma pessoa, era uma pessoa que tivesse tido contato com Jesus após a ressurreição. E a Bíblia diz que ele apareceu a mais ou menos 500 irmãos. Então aqueles 3, os 12, os 70 e os 120 estavam dentro de um grupo de 500. Jesus não só apareceu aos 12, nem somente aos 11, nem somente aos 3 mais próximos, nem aos 70 e nem aos 120, Jesus apareceu a 500 irmãos. Durante 3 anos, havia um grupo que seguia Jesus, era um grupo mais ou menos de 500 pessoas, todos eles viram a ressurreição de Jesus, todos eles viram. Então quando ele agora está comissionando os discípulos, ele não está comissionando os 12, ele está comissionando parte da igreja. Diga para a pessoa, você é a igreja. Então ele comissionou a igreja. E o que ele disse para a igreja? Que nós somos os discípulos dele. Muitas vezes nós entendemos, irmãos, uma coisa que tem que ser sepultada aqui no nosso meio, é a ideia do clerós e laicós. O que é clerós e laicós? Irmãos, no ano de 322, a igreja foi institucionalizada por Constantino. A mãe dele deu a ideia para ele, de que se ele construísse templos em todos os lugares, então a religiosidade seria maior. E sabe o que foi feito? Começou a se construir templos.
O que nós temos aqui, na realidade, é uma ideia do ano de 322. E o que nós estamos tentando desmistificar é aquilo que está incutido na sua mente, porque você tem uma formação cristã e eu também tenho. E o que está incutido na minha mente? Que existe um líder, que ele é o bam, e que ele fala por mim, em nome de Deus, e que ele me representa diante de Deus, e que eu não tenho esse direito de me apresentar diante de Deus. Opa, nós precisamos desmistificar. O seu pastor aqui nós estamos desmistificando uma ideia que vem do cristianismo. Qual é a ideia do cristianismo? Um homem que fala diante do altar de costa, que fala com Deus de costa para as pessoas, porque ele está em direção ao altar. Irmãos, púlpito, mesa, altar, tudo isso é ideia do século 322. A igreja, ela se reunia nas casas. A igreja, ela era informal. E aí então hoje nós estamos mudando isso. Por que nós estamos mudando? Para voltar às bases da igreja primitiva. A igreja se reunia de casa em casas e se reunia no templo para a celebração. Vir aqui hoje, irmãos, é ser treinado. Eu sou o treinador de vocês, o capacitador, aquele que vai ajudá-los. Mas, irmãos, a mesma autoridade que está sobre mim está sobre a sua vida. A mesma capacidade que está sobre mim está sobre a sua vida. Quando ele colocou isso para você, quando ele colocou isso para os 70, olha o que ele disse para os 70. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, e eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Você está falando assim, peraí, Deus, Jesus Cristo está de brincadeira comigo. Ele está dizendo que ele está me enviando como cordeiro no meio de lobos. Depois, no final, ele vai dizer o seguinte: eis que te dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Se algum veneno mortífero lhe beberem, não lhes farão mal. Vocês terão poder para curar enfermos, ressuscitar mortos. Irmãos, não é uma unção para uma pessoa, é a unção para o corpo, para a família. A Bíblia diz que Jesus disse assim, eis que lhes dei autoridade. Nós vamos ler o texto sobre isso. Essa autoridade está sobre você. Vamos lá. A comissão dos 70 é uma prova clara que Jesus não tinha apenas 12 discípulos. Jesus convocou 70 discípulos de um grupo de 120, de um grupo de 500, com um único exclusivo propósito. E o propósito era anunciar a sua palavra para as cidades aonde ele haveria de ir. Ou seja, Jesus estava enviando os discípulos à sua frente. Jesus estava dizendo, vocês vão aonde eu vou. Depois, os discípulos teriam que anunciar o caminho, preparar o coração do povo, que em breve Jesus estaria se dirigindo àquelas pessoas. Então, quando Jesus estivesse passando, o coração daquelas pessoas já tinha sido arado e trabalhado, e a semente já tinha sido jogada. Então, vamos ver o ide de Jesus, por favor. Primeiro ponto, no versículo 3, Jesus diz que os enviaria como cordeiro para o meio de lobos. Deus nos envia como ovelhas, cordeiros no meio de lobos. Quem são os lobos? Diga por irmão, o lobo é o inimigo, que anda à espreita, procurando devorar a ovelha. Ele disse que nós estaríamos no meio de lobos. Irmãos, não tem jeito de fugir, nós estamos no meio de lobos. Às vezes o lobo vem transfigurado na vida de pessoas, na vida de pessoas que têm autoridade sobre a sua vida, na vida de pessoas que querem destruir o seu caráter, na vida de pessoas que se apresentam para oferecer droga, oferecer opções para você ser destruído. Às vezes os lobos
estão vestidos na pele de cordeiro. Tem uma imagem bacana aí, Igor, se você conseguisse baixar um lobo vestido com pele de cordeiro. Se você baixar essa imagem, ela é espetacular. No Google, tem que imagem bonita, que mostra o que muitas vezes aparece o lobo, mas olha lá o que o Igor colocou aqui. A ovelha está nas mãos de quem? De quem? Aonde estão? A ovelha está nas mãos de quem? De Deus, do pastor. Quem é o nosso pastor? Nós estamos nas mãos de quem então? Ele cuida de nós, e Ele nos enviou como ovelhas, mas Ele cuida de nós no meio de lobos, e às vezes os lobos estão vestidos com peles de cordeiro, estão à espreita querendo enganar. Irmãos, cuidado, cuidado. Irmãos, eu estava no Face essa semana, conversando com uma pessoa no Face. Irmãos, é impressionante o que o inimigo está fazendo. E eu não sou de aconselhar ninguém pelo Face, mas o Espírito Santo falou: entra e fala com ela. E eu estava lá em Gramado, minha esposa estava descansando, então eu entrei. Eu não gasto tempo com isso. Tem pastores que aconselham pelo Face, eu acho muito informal, mas o Espírito Santo falou para mim: entra agora e fala com ela. E quando eu cliquei e comecei a falar com ela pelo Face, eu descobri, o Espírito Santo já foi me adiantando tudo que o inimigo estava fazendo na vida dela. Mais uma vez derrubou, mais uma vez colocou na lona. E eu disse para ela o que o inimigo estava fazendo. Domingo à noite aqui, o inimigo queria de todas as formas paralisar a mensagem que eu tinha. De todas as formas, e vocês não sabem. E eu disse: não, não, não. Na segunda-feira, alguém entrou por aquela porta, e ali em cima, o pastor Giovanni tinha deixado um gasofilácio que veio de Guaraçaí. A pessoa arrombou o gasofilácio e retirou R$864 aqui do templo da igreja, e roubou. Mas ele não roubou da igreja, ele roubou de Deus. Ele não sabe com quem que ele mexeu. Aquela porta estava encostada, a pessoa entrou aqui, o pastor Giovanni ligou para a comissão de finanças, um período de 1h30, a comissão de finanças veio para fazer fechamento da segunda-feira à noite, que naquela semana entram mais ou menos em torno de 10, 12 mil reais, que a gente paga todas essas coisas que nós temos. Mas a pessoa veio aqui, pegou um instrumento da sua bateria, Binha, da sua coisa aqui, abriu, estava tudo fechado, mas olha só, como é que o inimigo sabia que a porta estava encostada? A gente não sabe como é que a porta lá estava encostada. Aquela porta estava encostada, como é que a pessoa já veio com essa intencionalidade? Mas não foi, ele foi enviado. E ele foi enviado, ele tirou todo o dinheiro, botou os envelopes todos no chão, lá atrás do balcão, e recolheu R$864 e arrombou o gasofilácio de madeira, não esse, o outro que vem, e foi embora. Eu fiquei tão irado quando me ligaram. Deus falou assim comigo: por que você está irado? Faz parte da estratégia do inimigo contra vocês. Deus está para fazer, eu estou para fazer algo grande, mas faz parte. E aí eu escrevi para o Tiago: isso me tirou do sério, mas aí eu comecei a colocar para ele tantas coisas que nós estamos vivendo nesses dias de lutas. E eu falei: Tiago, olha aqui, faz parte da estratégia do inimigo. Essas enfermidades sobre os nossos líderes fazem parte da estratégia, e hoje eu vou orar aqui. E essa semana Deus vai fazer milagres. Sabe, e aí Deus falou assim: o que o diabo te roubou com as duas, o que o diabo te tirou, sou poderoso para dar. Mas você precisa confiar que você não precisa estar dependente do dinheiro. Sabe por quê, irmãos? Porque neste mês nós assumimos um compromisso de 1.500 a mais. Os irmãos lembram lá do investimento lá em Guaraçaí? Nós alugamos lá o local por R$900.
Veja só, R$ 864 é próximo dos R$ 900 que nós investimos a mais. Mas faz parte da estratégia. Faz parte da estratégia para nos tirar a paz, nos tirar a alegria. E aí Deus me chamou a atenção para que eu precise olhar para Ele. Eu não posso olhar para as circunstâncias, eu não posso olhar para o dinheiro que está faltando, por aquilo que o inimigo colocou à mão. Aí eu sei que eu tenho que fazer a minha parte. Agora tem que ficar tudo fechadinho, nós temos que cuidar, nós temos que fazer isso, mas o inimigo vai se levantar. Há lobos assim, vestidos com peles de cordeiro. Não foi a primeira vez que alguém tirou recursos da igreja, não é da igreja, é de Deus, mas Deus é poderoso. Irmãos, nesse mês, em nome de Jesus, as nossas finanças serão muito maiores, as entradas, do que o mês passado, para o louvor e a glória de Deus, porque a nossa confiança não está no dinheiro, mas faz parte da estratégia do inimigo nos roubar. Cuidado com os lobos que estão sendo mandados. Você está no meio de lobos. Segundo, Jesus lhes ordenou que não levassem bolsas, nem alforje, saco de viagem, nem sandálias. Por quê? Porque a provisão vinha de Deus. Bolsa significa dinheiro. Sandálias a mais, não era para eles se preocuparem com aquilo. E veja só o texto, queridos, eles não precisariam se preocupar com o que levar, pois eles não iriam ter falta de nada, nem de comida, nem de vestes e nem de sandálias. Não levar outro par de sandálias era porque eles caminhavam muito a pé, e as sandálias podiam arrebentar-se. Mas Jesus ordenou que eles não deveriam se preocupar com nada material, pois quem os estava enviando era o Jeová Jiré, o Deus que provê todas as coisas. Líder de célula, Deus os enviou para fazer uma obra. Não se preocupe com aquilo que é material. É Deus quem vai revestir, é Deus quem vai dar poder, é Deus quem vai capacitar. Você não precisa se preocupar com as coisas materiais. Você não precisa se preocupar como é que as coisas vão acontecer, porque nesta semana as suas células serão visitadas por pessoas que querem receber da graça de Deus. É Ele quem envia as pessoas para a sua célula, é Ele quem envia as pessoas. Olha quantas pessoas novas aqui nós temos nessa noite. Todos os dias pessoas novas estão vindo buscar Deus. Meu querido, você que está vindo aqui pela primeira, segunda, terceira vez, você veio aqui, e eu quero dizer para você, o que você veio buscar, Deus vai te dar em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque não é a igreja que pode te dar, é o Deus que servimos pode te dar. Você veio aqui para aprender conosco como confiar no Jeová Jiré, no Deus que diz: olha, eu estou enviando vocês, mas não levem bolsas, não levem sandálias, não se preocupem com aquilo que é material. O inimigo tirou? Tirou. Deus vai dar em dobro, porque este mês vai sobrar em nome de Jesus. Queridos, nós também entendemos que não era para perder tempo. Às vezes nós ficamos perdendo tempo com tantas coisas. Para terminar não, tem várias coisas aqui. Terceiro ponto, Jesus ordenou aos discípulos que ficassem em uma só casa. As células são feitas onde? Na casa. Não deve ficar o quê? Mudando. Por quê? Porque as pessoas começam a identificar. Minha esposa disse assim, ó, nós vamos mandar fazer os banners, nós vimos umas coisas bacanas lá, né? Colocar na porta da casa, aqui temos uma célula, aqui o povo se reúne, toda quarta, ou quinta, ou sábado, aonde nós vamos identificar aquela casa, aonde aquela casa é uma célula, ou seja, aqui, eles dizem que eles tinham que ficar em uma só casa,
Naquela casa eles podiam comer daquilo que lhes oferecessem, porque o digno é o obreiro do seu salário. Jesus em nenhum momento mandou que os seus discípulos pedissem alguma coisa. Jesus disse que nada lhes faltaria, nem comida, até na casa que eles iriam. O outro ponto, Jesus ordenou aos discípulos que curassem os enfermos e anunciassem o reino de Deus, os céus. Ele não os mandou pregar em prosperidade, mas Ele os mandou pregar em prosperidade espiritual. Sabe qual que é o grande problema nosso, irmãos? É que nós estamos preocupados com a prosperidade terrena. Se nós estivéssemos tão preocupados com a prosperidade espiritual, mais do que a prosperidade terrena nos seria dada. Mas como estamos preocupados mais com a prosperidade terrena, ficamos com déficit com relação à prosperidade espiritual. Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez você está vindo aqui nessa noite e eu quero fazer um desafio para você. Você já buscou, você já comandou a sua vida e já viveu ela do jeito que você quis. Se você está aqui nessa noite é porque quem comandou a sua vida até agora foi você. Você sempre fez o que você quis, coordenou a sua vida do jeito que você quis, comandou ela do jeito que você quis, e você então aí, sabe o que você fez? Quero colocar aqui, traz essas cadeiras aqui para mim, por favor. Você sempre comandou sua vida do jeito que você quis. Pode trazer a outra lá também. Porque você sempre esteve no controle da sua vida. Então, você sentava no banco do motorista, dirigia o volante da sua vida e fazia tudo o que você queria. Aí eu faço uma pergunta para você: onde é que a sua vida foi parar? Como ela está agora? Ou aonde a sua vida te levou? Porque você sempre sentou no banco do motorista. Vem cá, meu querido, senta aqui. Sempre sentou no banco do motorista, porque sempre você governou sua vida. Para você entender o que significa, Jesus está dizendo para você, como se eu fosse Jesus: Paulo, até agora você dirigiu sua vida, eu quero que você vá lá para o banco de trás, porque agora quem vai comandar a sua vida sou eu, e você vai sentar lá atrás, tranquilo. Então Jesus vai vir e vai sentar e vai ocupar o primeiro lugar na sua vida, e você não precisa mais se descansar, mais se preocupar, porque de hoje em diante, quem vai dirigir o carro da sua vida é Jesus. E se você está reclamando porque sua vida está bagunçada, é porque você conduziu a sua vida assim. E eu quero fazer um desafio, como eu estou fazendo um desafio para o Paulo hoje, o mesmo desafio que aqui Jesus diz para ele: senta no banco do passageiro, senta lá atrás, fica à vontade, pode brincar à vontade, ficar tranquilo, pode relaxar à vontade e aproveitar agora a vida, porque eu vou dirigir da agora em diante, eu vou comandar. Jesus está falando para você hoje: você é meu discípulo, eu estou enviando vocês, e eu quero que vocês vão, mas eu quero que vocês sentem no banco de trás, porque eu vou comandar a sua vida de hoje em diante, eu quero dirigir a sua vida. Obrigado, Paulo. Queridos, é isso que precisa acontecer na nossa vida.
Todas essas ordens que Jesus deu, simplesmente foi: vá para o banco de trás e faça o que eu estou mandando, porque agora eu que vou comandar, eu que vou dirigir. Vocês vão para o meio de lobos, não tem problema, vocês estão nas minhas mãos. Sua vida está bagunçada, não tem problema, eu começo a organizar a sua vida. A sua família está desestruturada, não tem problema, confia em mim, entrega o volante nas minhas mãos, porque eu vou cuidar da sua vida. Eu quero fazer de você um discípulo, mas para fazer de você um discípulo, você precisa sentar no banco de trás, e você precisa dar a mim a autonomia da sua vida, o direito sobre a sua vida. Irmãos, olha o que aconteceu. Após aqueles discípulos terem cumprido a palavra do Senhor, eles voltaram. Olha o verso 17. Aqueles discípulos obedeceram, eles voltaram. Olha o verso 17. Então regressaram os 70. Como que eles regressaram, irmãos? Olha o texto aí. Como é que eles regressaram? Cheios de quê? Irmãos, 10:17, Lucas 10:17, vamos ler juntos? Voltaram depois os 70 com uma alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. O que Jesus disse que eles iriam fazer? Teriam uma autoridade para curar enfermos, ressuscitar mortos, expelir demônios. E eles voltaram com uma alegria, eles voltaram assim: Senhor, eu não sabia que eu tinha autoridade. Diga para a pessoa que está do seu lado: se você não sabia, hoje você sabe, você tem autoridade no reino. Se você é discípulo, você tem autoridade. Queridos, a Bíblia diz que os discípulos voltaram alegres e recebeu do Senhor mais uma palavra gloriosa. E é a palavra que eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite. Se você obedecer, cumprir aquilo que Deus está direcionando para a sua vida, olha o que Ele vai dizer para você nessa noite. Olha o texto. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, mas sim porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Sabe, irmãos, haverá algum dia que as pessoas dirão assim: Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, curamos enfermos em teu nome. Jesus vai dizer assim: olha, apartai-vos de mim, porque eu não tenho compromisso nenhum com vocês, porque vocês não têm compromisso comigo. A nossa maior alegria não é porque os demônios se submetem, não é porque os enfermos são curados, mas é porque o nosso nome está escrito no livro da vida. O que Deus quer fazer com você nessa noite, irmão, é a maior alegria já que pode acontecer, é escrever o seu nome no livro da vida, e fazer de você um discípulo com uma autoridade sobre a terra. Jesus já previa que isso acontecesse. Em Mateus 7:22 ele disse que muitos iriam fazer muitas coisas no nome dele, mas não teriam o nome escrito no livro da vida. Ele quer que você faça tudo o que ele mandou fazer, mas que você tenha o seu nome escrito no livro da vida. Agora, não basta somente falar no nome de Jesus, temos que obedecer a sua palavra, pois ele diz que isso muito claro, que você precisa permanecer naquilo que Deus tem te ensinado. Ele precisa assumir o primeiro lugar na sua vida. Querido, ele diz assim, que quando ele assume o primeiro lugar na sua vida, a autoridade vem sobre a sua vida. Ele te dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões são símbolos do diabo.
A Bíblia diz que a serpente morderia o calcanhar da semente da mulher, mas a mulher, a semente da mulher, iria pisar a cabeça da serpente. Então, queridos, em nome de Jesus, o que eu quero dizer para vocês é que o texto diz bem claro, que Jesus nos deu autoridade sobre o diabo, os seus demônios, com o poder do seu nome, e nos garante que se andarmos nela, se obedecermos a Ele, nós faremos obras maiores do que aquele que Ele fez. Essa noite eu quero fazer um convite a você. O convite é: você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Você tem certeza que você é um discípulo de Jesus? Todos aqui que são chamados pelo nome de Jesus, são chamados para serem discípulos de Jesus. Feche os seus olhos, quero chamar o ministério de louvor. E ele diz assim: eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada obstante vos causará dano. Somente tem essa autoridade quem já tem o seu nome escrito no livro da vida. E eu não vou demorar muito, eu só vou fazer um convite nessa noite. Talvez você veio aqui nessa noite e Deus quer estar desafiando você a entregar a sua vida a Jesus. Ele quer sentar no banco da frente do seu carro e pedindo para você sentar no banco do passageiro. Feche os seus olhos e eu quero convidá-lo a orar comigo. Você que ainda não orou, não entregou sua vida a Jesus, eu quero convidá-lo a entregar sua vida a Jesus, a entregar o primeiro lugar, o lugar do comando da sua vida a Jesus, para que Ele venha transformar você, seu caráter, sua vida, transformando você num discípulo, fazendo você um homem e uma mulher com autoridade sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que Deus te deu. Nós não estamos aqui falando de religião, nós estamos falando aqui de autoridade no mundo espiritual. Feche os seus olhos, eu quero convidá-lo a orar comigo. Senhor Deus, eu quero que você ore comigo. Se você quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite, quero convidá-lo para tomar o primeiro lugar, sentar no primeiro lugar. Quero convidá-lo a orar comigo. Ore comigo assim: Senhor Deus, nessa noite eu cedo o meu lugar do controle da minha vida ao Senhor Jesus, e eu peço a Jesus Cristo que tome o primeiro lugar na minha vida, que controle toda a minha história. Senhor, em nome de Jesus, eu vou sentar no banco do passageiro e vou descansar, porque o Senhor vai controlar a minha vida. Nesta noite, eu abro o meu coração sem reservas e dou ao Senhor o direito de ser Senhor sobre a minha vida, sobre a minha história. Em nome de Jesus, eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Escreva o meu nome no livro da vida e me dê nesta noite autoridade sobre serpentes e sobre escorpiões, no nome
de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, quantas pessoas oraram aqui comigo nessa noite? Em nome de Jesus. Quantas pessoas? Levante a sua mão. Eu quero ver quantas pessoas oraram. Amém. Quantas pessoas? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode abaixar a sua mão. Será que você pode dar um passo de fé? Que passo de fé é esse? Sair do seu lugar e vir aqui para eu dar um abraço em você e orar com você nessa noite. Você fez isso? Em nome de Jesus. Paulo, em nome de Jesus. Mais alguém aqui nessa noite? Mais alguém aqui nessa noite? Mais alguém aqui nessa noite? Deus te abençoe. Mais alguém aqui nessa noite? Senhor, há mais alguém aqui? Querido, vem aqui. Se você orou comigo, não tenha vergonha não. Seja você quem for, porque a pessoa mais importante que já pisou nessa terra não teve vergonha de morrer por você. Saia do seu lugar, entrega o comando da sua vida a Jesus e toma essa decisão nessa noite. Há mais alguém aqui nessa noite? Sai do seu lugar, vem para cá. Quero orar por você. Abre aqui um pouquinho. Abre aqui. Isso. Mais alguém aqui nessa noite? Em nome de Jesus. Entrega o controle da sua vida ao Senhor. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Mais alguém aqui nessa noite? Alguém que pode ficar com eles aqui, abraçá-los para que eles se sintam bem? Em nome de Jesus. Mais alguém aqui nessa noite? Queridos, isso aqui, pode abrir mais aqui, ó, por favor. Isso aqui, eu fiz isso com 13 anos de idade. Eu entreguei minha vida ao controle do Espírito Santo de Deus e dei a Ele o direito sobre a minha vida, o meu caráter. Há coisas grandes que Deus quer fazer aqui. Há coisas grandes que Deus quer fazer na sua vida, na sua história. Às vezes você está lutando, é porque você pensa que é religião, é porque você pensa que é igreja, é porque você ainda não se rendeu a Jesus. Ele diz que a maior autoridade é a autoridade de escrever o seu nome no livro da vida. Sabe o que é isso? Escrever uma nova história. Deus, nessa noite, começa a escrever uma nova história. Senhor, eles estão dando o primeiro lugar ao Senhor nessa noite. Eles estão declarando, Senhor, que o Senhor assuma o primeiro lugar nessa noite. Pelo poder da autoridade do nome de Jesus, nessa noite eu cancelo todo o poder do inimigo, de serpentes e escorpiões, que tem destruído a vida
que tem destruído o caráter, os sentimentos, as emoções. Senhor, que tem roubado o de mais precioso que o Senhor tem nos dado, que é a vida com alegria e com abundância. Nessa noite, Pai, no poder do nome de Jesus, eu repreendo a enfermidade espiritual, a enfermidade, Senhor, física, que acompanha a enfermidade espiritual. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, começa a fazer uma nova história na vida destes nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Toda palavra de maldição lançada sobre a vida, sobre a família, sobre a história, seja cancelado agora na autoridade do nome de Jesus. Que toda obra do inimigo, toda ação de destruição, de morte, sobre a vida daqueles que nessa noite disseram: Senhor, ocupa o primeiro lugar, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus. E começa, Senhor, a escrever uma nova história. Senhor, eu desafio esses aqui, Pai, nessa noite a crerem no nome que está acima de todo nome, a se colocarem como discípulos do Senhor e serem enviados para ganhar outros para Ti. Senhor, eu declaro sobre a vida desses que estão aqui, que serão líderes na Tua igreja, serão discípulos, produtores, multiplicadores. Senhor, e aonde eles estiverem, plantarem os seus pés, o Senhor vai multiplicar, e eles vão voltar alegres, felizes, cantando e louvando, porque o Senhor os abençoou. Nessa noite, Senhor, sobre a vida deles eu declaro a autoridade que o Senhor deu, a autoridade sobre a minha vida, a autoridade sobre a vida do Teu povo, a autoridade sobre os discípulos dessa noite. Senhor, eu os envio nessa noite com autoridade sobre as suas casas, sobre os seus lares, sobre os seus filhos, sobre as suas esposas, sobre os seus esposos, sobre tudo aquilo que o Senhor lhes tem dado. Senhor, nessa noite nós oramos e nós declaramos e enviamos os Teus filhos. Senhor, começa a restaurar agora toda a casa destruída, todo o sentimento destruído, toda a vida destruída, e começa a traduzir e transformar numa nova história, numa nova vida. Deus, abençoa, Senhor. Senhor, abençoa essa Tua filha nessa noite, e o fruto do seu ventre seja abençoado. Que o Senhor abençoe ela, que a sua vida seja edificada sobre o altar. E nós declaramos nessa noite, Pai, nada daquilo que é nosso, que o Senhor nos deu, nos será tirado, nos será roubado, porque o Senhor vai conosco. O Senhor começa a levantar homens e mulheres dessa noite, derrama autoridade, unção poderosa do Teu Espírito de transformação. Senhor, que a nossa história possa glorificar o Teu nome, possa mudar a história dessa cidade, e possamos ter famílias alicerçadas sobre a rocha que é Jesus. Senhor, nós entregamos a Ti o primeiro lugar, e nós declaramos nessa noite que nós somos Teus discípulos agora, em nome de Jesus. Ora comigo, queridos, vocês que estão aqui. Senhor, vocês vão orar comigo, vocês que estão aqui na frente. Senhor, nessa noite eu assumo a minha posição de discípulo, desejo ser enviado, e em nome de Jesus eu aceito a Tua ordem sobre a minha vida, e eu recebo a autoridade sobre a serpente e sobre o escorpião. Deus, em nome de Jesus, eu quero ser usado por Ti, em nome de Jesus, amém. Igreja, fica de pé, nós vamos cantar para louvar o Senhor. Queridos, dê um abraço nessas pessoas, pode abrir aqui. Enquanto nós cantamos, você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta. Você separou o seu dízimo e a sua oferta nessa noite, então esse é o momento de você consagrar o seu dízimo e a sua oferta.
Glorifique o Senhor, louve o Senhor através da sua oferta, através da sua adoração. Vamos cantar. Nós não terminamos ainda. Depois de cantar, nós iremos orar. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus. Somos os trabalhadores. Vamos cantar essa música, irmãos. Pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Quem é discípulo do Senhor, canta nessa noite. Vendo as multidões cheias de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu povo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos suas mãos, curando e abençoando. Somos seus olhos, à procura dos aflitos. Somos sua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Feche os seus olhos. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Diga para a pessoa que está do seu lado: somos os pés, as mãos, somos o corpo de Jesus nessa terra. Diga para a pessoa que está do seu lado: Ele te enviou para uma obra poderosa. Ele te deu autoridade. Diga para a pessoa. Então nessa semana, diga para a pessoa: nessa semana, pisa na serpente, pisa no escorpião, porque Ele já te deu autoridade, em nome de Jesus. Senhor, agora que vamos para casa, leva-nos em paz. Nós oramos, Deus, que toda enfermidade na vida da Josiane, da Paula, da Ivone, do Cláudio, de outros irmãos, Pai, que nós não temos conhecimento agora, mas que o Senhor sabe, que nesta noite o Senhor comece a varrer da nossa igreja toda enfermidade física, toda enfermidade espiritual, toda obra do inimigo. O Senhor começa a curar e a purificar o teu reino e a tua igreja. O Senhor começa a estabelecer este relacionamento de alegria e de paz no meio do nosso povo, para que, ó Deus, este lugar seja um lugar de cura. Nós declaramos: este é um lugar de cura, este é um lugar de restauração, é um lugar de libertação. Senhor, leva em paz o teu povo, com alegria. Leva o teu povo, Senhor, com ousadia nessa semana. Senhor, leva o teu povo para as células dessa semana, Senhor. Que as nossas células tenham da tua presença e que elas sejam cheias da manifestação da tua glória, e que nós estejamos ali, Senhor. Usa os líderes, Pai, das células nessa semana, Pai, com autoridade, para orar sobre os enfermos, para orar sobre aqueles que estiverem, Senhor, oprimidos. Pai, que eles orem com autoridade, o Senhor lhes conceda vitória.
Pai, nós enviamos esses homens e mulheres com autoridade e começa a fazer algo poderoso nessa terra, Senhor, chamada Mirandópolis. Senhor, que possamos orar meio-dia pela igreja, pela família, pela cidade. Nessa noite, Pai, nós te agradecemos por esse culto. Louvado e glorificado seja o teu nome, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus.